Matemática, simples, simples, simples e prática, prática. Olá, 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 olá! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Dentro do tema Simetria no Plano Cartesiano, da página 16 da apostila do PET, eu trago para você a correção das atividades 1, 2, 3, 4 e 5, semana 2, primeiro ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 6. A atividade número 1 foi tirada do baúzinho do CIMAV. Eita, baúzinho que tem matemática, não é mesmo? Meu baúzinho Matemática Simples e Prática também tem bastante propriedades aí que a gente pode utilizar. Olha, no plano cartesiano abaixo está representada uma figura sobre uma malha quadriculada. O simétrico do segmento OD em relação ao eixo é o segmento. Essa atividade eu penso que está faltando dado, porque quando a gente lê aqui, olha, o simétrico do segmento OD em relação ao eixo, que eixo? Nós temos dois eixos, o eixo X e o eixo Y. Então, na apostila está exatamente assim, tá vendo? Porém, eu acho que está incompleto. Então, por minha conta, vou colocar o eixo Y. E em relação ao eixo Y, o segmento OD é simétrico a qual segmento? Primeiro, o que é simetria? Se você olhar no espelho, os dois lados do seu rosto são simétricos. Simétrico é como se dissesse que são espelhados. Aqui o simétrico do segmento de reto OD em relação ao eixo Y é qual segmento? O segmento OC. Então, é qual a alternativa, Zé Joinha? É a letra C. Muito bem, menino, a alternativa C. Porém, se você colocar aqui o eixo X, aí já é diferente, já passa a ser OA, certinho? Mas, como eu coloquei o eixo Y para ser aqui o eixo de simetria, o segmento simétrico ao OD é o OC, beleza? Tocando o bonde aí. A atividade número 2 diz o seguinte: considere um triângulo cujas coordenadas dos vértices são abscissa menos 1 e ordenada 5, abscissa 3 e ordenada 4, abscissa 2 e ordenada menos 1. Determine as coordenadas dos vértices do triângulo cujos vértices sejam simétricos aos vértices do triângulo fornecido em relação ao eixo das abscissas. O que é abscissa? Eixo X, abscissa, ok? Represente os dois triângulos no plano cartesiano. Então vamos representar o primeiro. Olha, esse aqui tem coordenadas menos 1 e 5. É importante lembrar o seguinte, sempre, sem exceção, esse primeiro númerozinho representa a direção do ponto em relação ao eixo dos X, ao eixo das abscissas. E o segundo representa a posição do ponto em relação ao eixo Y, ao eixo das ordenadas, certo? Então esse aqui sai do menos 1, onde está o menos 1? E sobe até a altura 5. Na esquininha está o bonitão aí, o ponto. Esse sai do número 3 e sobe até a altura 4. Ó, sai do número 3 e sobe até a altura 4. Na esquina está o ponto. Esse sai do 2 e desce para o menos 1. Sai do 2 e desce para o menos 1. Na esquina está o ponto. Ligando esses três pontos, nós temos o triângulo. Agora, nós vamos fazer os pontos simétricos a esses. Como eu disse, simétrico quer dizer espelhado em relação ao eixo das abscissas, ao eixo das abscissas, em relação ao eixo X, ok? Esse ponto é simétrico a um outro que está aqui na mesma direção em relação ao eixo X, com a mesma distância do eixo X, porém no sentido contrário. Então, se esse está na altura 5, esse está na altura menos 5. É como se você colocasse um espelho aqui e olhasse a sua imagem lá no fundo. A distância tem que ser a mesma, 5, tá vendo? E a direção tem que ser a mesma, porém, está lá do outro lado. Esse pontinho aqui, ele está com 4 de altura, ele tem que estar com 4 para baixo. E na mesma direção, porque tem que estar espelhado. E esse pontinho? Se espelhar ele vai ir para cima. Ele está um para baixo, ele vai ficar um para cima. E vai ficar na mesma direção. Olha, que espelhou. Então aqui nós temos um triângulo bacana e transparente, né? Quais são as coordenadas dos vértices dele? Então, as coordenadas dos vértices do triângulo simétrico audado são
Primeiro, desse ponto, menos 1 e menos 5. Né? Menos 1 e menos 5. Sai do menos 1, desce até o menos 5. Segundo ponto, 3 e menos 4. Olha, desce do 3 até a altura menos 4. O terceiro ponto, que é esse bonitão aqui, saiu da direção do 2 no eixo X e chegou na direção do 1 no eixo Y. Como eu disse, volto a frisar. O primeiro aqui é o endereço do eixo X, da abscissa, da abscissa, e o segundo da ordenada do eixo Y. X, Y, como no abecedário também o X vem antes que o Y. Beleza? Ah, menino! Então vamos à correção da atividade número 3, também retirada do baúzinho do CIMAVE aí. A atividade número 3 é... Fácil, extremamente fácil. Verdade, é muito fácil. Olha, considere os seguintes quadriláteros desenhados em uma malha quadriculada. Os quadriláteros que admitem a reta R como eixo de simetria são apenas... Eixo de simetria é como se fosse espelhado. Nesse desenho, a reta R é o eixo de simetria? Sim, porque o mesmo tanto que tem para o lado esquerdo tem para o lado direito. Está espelhado. Esse aqui do item 2 é eixo de simetria? Sim, porque também o que tem de um lado tem do outro. É o reflexo. No item 3, o R é o eixo de simetria? Sim, porque o mesmo que tem de um lado tem do outro. Está espelhado. Já no item 4, o eixo R é eixo de simetria? A reta R é eixo de simetria? Nunca, jamais, jamais. Por quê? Porque esse ponto está pertinho, somente um intervalo. Esse ponto tem 2 intervalos. Esse ponto tem 2 e esse tem 1. Para ser simétrico, teria que ter a mesma distância, beleza? Eu peguei o Zé Joinha aí da apostila de vocês e dei vida a ele. Então vamos lá, Zé Joinha. Qual é a alternativa correta, menino? É a letra D. Beleza, letra D de Deus. Deus que abençoe a mim, que abençoe a você, que nos abençoe a todos. Então vamos à correção da atividade número 4, muito interessante, também foi tirada do baúzinho mágico do CIMAVE. Então vamos usar o baúzinho mágico do Matemática Simples e Prática para tirarmos as propriedades e decidirmos qual é a alternativa correta. A atividade diz o seguinte: uma mesa de sinuca retangular foi projetada de forma a ser simétrica em relação às retas R e S indicadas na figura e ainda que a distância entre as caçapas A e B seja igual à distância entre as caçapas B e C. O que quer dizer isso? Daqui a aqui tem que ter o mesmo comprimento de daqui a aqui. E aí diz o seguinte: considere agora um sistema de eixos cartesianos posicionados de maneira a que o centro da caçapa B fique posicionado na origem do plano cartesiano e que, além disso, o centro da caçapa A fique localizado no ponto menos 4 e 0 e o da caçapa D no ponto 4 e 5. Então, a caçapa B é a origem, 0, 0, né? A origem é onde começa tudo. A distância em unidades de comprimento dos eixos cartesianos entre os centros das caçapas D e F é quanto? No ponto A, a abscissa é menos 4 e no ponto D, a abscissa é 4. Porque embora esteja lá em cima, em relação ao eixo X, está na direção do 4. Então, de menos 4 até 4, tem quanto? Tem 8, porque isso aqui é módulo, medida de comprimento. Então, sendo assim, Zé Joinha, qual é a alternativa correta? É a letra C. C de caçapa, não é mesmo? Para projetar uma praça pública com 4 jardins em formato triangular, um arquiteto especificou a disposição dos 4 jardins por meio de uma malha quadriculada num plano cartesiano, conforme a figura a seguir. Nesse caso, a figura é qual dessas alternativas? A letra A afirma o seguinte: N é simétrica da figura Q em relação ao eixo Y. N está aqui. É simétrica da figura Q, que está aqui embaixo, em relação ao eixo Y. Olha onde é que está o eixo Y. Simétrico é o espelhamento, então o simétrico de N é o M, e não o Q, não é essa. Letra B diz o seguinte: N é simétrica da figura M em relação ao eixo X. N é simétrica da figura M em relação ao eixo X. Não. Se fosse em relação ao eixo X, esse M estaria cá embaixo.
Letra C diz o seguinte: M é simétrica da figura P em relação ao eixo X. M é simétrica da figura P em relação ao eixo X. Verdade, é como se o eixo X fosse um espelho, o M estivesse na frente dele e o reflexo estivesse lá no fundo, certinho? Então, alternativa correta, letra C. Veja que a letra D não é, porque diz que Q é simétrica da figura P em relação ao eixo Y. O Q está num sentido e o P está no outro. Então, confirma sim que é a letra C. E assim eu termino a correção das atividades da segunda semana e convidando você a vir assistir aqui no canal Matemática Simples e Prática a correção das atividades da terceira semana. E se você gostou da videoaula, deixa aí seu comentário, me diz aí o nome da sua escola e da sua cidade para eu mandar um alô para essa galera bacana aí, beleza? Bons estudos e sucesso! Espero que você tenha gostado da videoaula. Desejo a você sucesso em seus estudos. Até a próxima! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.